Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, O Despertar da Consciência. Eu estou muito feliz por compartilhar esse conhecimento com vocês, desse grande mestre, Neville Goddard. Fiquem com mais um vídeo excelente. Teste e veja Neville Goddard. Palestra realizada no dia 25 de julho de 1969. O assunto desta noite é Teste e veja. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no último capítulo, o 13, ele chama todos nós, pois está se dirigindo a nós. Embora tenha sido escrita há 2000 anos, ele realmente se dirige a todos no mundo que vão ler a carta, e ele disse: examinem a si mesmos, para ver se estão mantendo sua fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 verso 5. Bem, se todo cristão no mundo fosse brutalmente honesto consigo mesmo, ele responderia: não, eu não percebo isso. Eu penso em Cristo como algo do lado de fora. Isso é o que o cristão diria, e você me diz que ele está em mim. Sou chamado a me testar. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? Bem, se Jesus Cristo está em mim, onde ele está? Pois me é dito que todas as coisas lhe são possíveis. Marcos 9 verso 23. Foi-me dito que por ele todas as coisas foram feitas. João 1 verso 3. E sem ele nada do que foi feito se fez. Bem, se o ser que criou e sustenta o universo está em mim, quero encontrá-lo. Devo dedicar toda a minha vida à descoberta daquele ser que me ocupa, que criou e sustenta o universo, a quem todas as coisas são possíveis. Bem, eu vou te dizer quem ele é. Ele é sua própria maravilhosa imaginação humana. Sua própria imaginação maravilhosa é o corpo divino do Senhor Jesus. Bem, agora, teste-o e veja, porque ele cria tudo. Não há nada neste mundo que não tenha sido imaginado. Diga. Tudo no mundo que agora é provado como algo factual foi apenas imaginado. Quer dizer, minha imaginação é o Senhor Jesus. Sim, sua imaginação é o Senhor Jesus, mas ele está sonhando. Ele está sonhando com este mundo. Ele está sonhando que ele é você. E como você, ele está sonhando com tudo que você experimenta neste mundo. Não importa o que seja bom, ruim ou indiferente, ele está sofrendo com você, pois está sonhando o sonho de sua vida. Ele se deitou dentro de você para sonhar, e como ele sonha que ele é você. E o que quer que você pense que é, isso é o que Jesus em você, que é o Senhor para sempre, está sonhando. E quando ele acorda, ele é você. E você é o Senhor Jesus. Este é o grande mistério de todos. Muitas vezes me deitei em uma cama ou reclinado em uma cadeira e comecei a ver o que não deveria ver. Vi que razão negaria que eu pudesse ver, mas não posso negar que estou vendo. Eu não podia negar a evidência dessa experiência mais do que podia negar a evidência de meus sentidos em qualquer outro momento. Eu não podia. E então minha imaginação, chame de imaginação, chame de consciência, ela segue o pensador. Estou vendo o que não deveria ver, e então eu entro no mundo que estou vendo, e é real exatamente assim, e eu sou real para mim mesmo, e as pessoas são reais, tudo é real exatamente assim. Então eu volto ao lugar onde eu sabia que estava quando comecei a vê-lo. Eu volto, e ainda estou vendo isso. Eu entro nele novamente. Volto talvez uma dúzia ou mais de vezes, e aí resolvi me aventurar, independente das consequências. Não importa o que aconteça, eu irei, não apenas para o que estou vendo, mas vou ficar lá e realmente explorar. E minha consciência entra no que estou vendo, e é um mundo exatamente como este. Real, sólido, e eu sou sólido, e saio e conheço pessoas, e elas me veem, mas eu sei exatamente o que estou fazendo. Eu sei onde essa coisa começou. Meu corpo está em uma cama. Eu sei exatamente onde fica aquela cama, fica em Beverly Hills, em Eu Camino. Eu sei o número, sei tudo, sei exatamente onde está. E ainda, aqui estou eu em um mundo como este e não é este mundo, e ainda assim é este mundo. E então eu digo a essas senhoras, isso é sonho. Essa coisa toda é um sonho. E eles olharam para mim, como qualquer um presente aqui esta noite olharia para mim se eu lhe dissesse agora e posso lhe dizer que isso é um sonho. Se eu lhes dissesse agora, senhoras e senhores, isso é um sonho, vocês pensariam, por que vim aqui esta noite?
Este homem é louco, ele é louco. Bem, foi isso que eles sentiram, que eu estava louco, e eles se afastaram de mim o máximo que puderam pelo corredor. Lá eles andaram o mais longe que puderam, olhando para mim com desconfiança, e eu estou olhando para essas duas adoráveis senhoras graciosas, como você é sem desejo de machucar, apenas para dizer a elas que tudo isso é um sonho. E quando eles foram além e se sentiram seguros, eles quase correram pelo corredor lindo interior de um luxuoso hotel. E lá fiquei. Eu sabia exatamente onde deitei meu corpo em Beverly Hills, em uma rua chamada El Camino. Eu sabia que era uma cama de casal, e minha esposa estava bem ao meu lado, e aqui estou eu, de pé em um lugar mais iluminado do que isso, muito mais luxuoso do que isso luminoso, e estou excluído, e eu tenho negócios inacabados neste mundo que você e eu agora sabemos. Uma criança ainda não educada, uma criança recém-ingressando no ensino médio, uma esposa, e eu ainda não tinha me preparado para amortecer o golpe se partisse agora. O que eles fariam por bem? Dinheiro no futuro imediato, pois ainda não me preparei para amortecer a vida deles depois da minha partida. E aqui estou eu. E não há como voltar para Beverly Hills, e esse mundo é exatamente assim. Então me lembrei do que fiz anos antes, quando tive uma experiência semelhante. Tudo foi baseado no sentimento, e eu podia tocar alguma coisa, e segurava o que tocava e me fazia acordar. Então, enquanto eu o segurava, eu disse, vamos acordar. E acordei, segurando o objeto que imaginei, que estava neste mundo. E foi assim que acordei. Lembrei-me disso, então, disse a mim mesmo, de pé perfeitamente ereto. Agora vou imaginar que minha cabeça está em um travesseiro. É em Beverly Hills, no meu quarto em El Camino, e eu podia sentir o travesseiro. E, então, quando pude sentir aquele travesseiro, me senti de volta não em um estado vertical, mas em um estado horizontal, mas não conseguia abrir os olhos. Eu estava catalético. O corpo estava morto. Eu estava vivo dentro de um corpo que não podia mover, a coisa era completamente catalética. Então em cerca de, talvez meio minuto, eu poderia mover o dedo mindinho, e então mover a mão, então empurrá-la para fora e eu pude sentir o calor do corpo da minha esposa. Então eu sabia que estava de volta. Eu ainda não conseguia abrir os olhos. E, então, talvez em mais meio minuto, fiz um esforço tremendo, e os olhos se abriram, e aqui estão todos os objetos familiares na sala, a cômoda, quadros nas paredes, as coisas normais e naturais que eu tinha deixado para trás, e eu sabia que tinha entrado em um mundo, exatamente como este. Quando voltei, só pude concluir que este mundo onde estou agora, na cama tocando a mulher que é minha esposa, mãe da minha filha, e isso também é um sonho. Mas não consigo me lembrar onde deitei aquele corpo quando comecei a sonhar este sonho. Eu não conseguia me lembrar onde estava aquele corpo, pois aquele foi o corpo original que deu início ao sonho, e o outro era apenas um sonho dentro de um sonho. Bem, então, comecei a experimentar, como fazia antes disso. Se minha imaginação é Jesus Cristo, como ensinado nas Escrituras, e se por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez, João 1 verso 3. Bem, então, posso aceitar o desafio que Paulo nos deu, examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis apegados à fé. Teste-se, e não outro. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você, 2 Coríntios 13 verso 5. Bem, se ele está em mim, então ele é aquele que entrou naquele mundo e voltou para este mundo, e neste mundo ele está sonhando com isso, e ele pode modificar este sonho. Comecei a experimentar e comecei a imaginar que sou o que a razão nega, o que meus sentidos negam, e me tornei isso neste mundo. Comecei a ensiná-lo aos outros, e disse aos outros para fazê-lo de uma maneira simples, como um sonho. Você começa com um sonho, e você concebe uma cena que, se verdadeira, implicaria a realização de seu sonho neste mundo, que a potência dessa coisa está toda no que ela está implicando. Apenas tente. Traga diante de sua mente uma cena, amigos, e faça com que os amigos os parabenizem por sua boa sorte, e você o aceita como se fosse verdade, e então o abandona. E, então, deixe acontecer neste mundo. Deixe acontecer. Então eu repeti e ensinei, e aqueles que acreditaram em mim, que tentaram, provaram. Então eu descobri quem ele era.
Descobri que realmente o Deus do universo está no homem, e o homem é sua própria e maravilhosa imaginação humana. A imaginação desse homem é o corpo eterno do Senhor que se chama Jesus. Esse é Jesus. Ele está crucificado neste corpo, em seu corpo, na humanidade. Chegará o dia em que ele acordará deste sonho, mas neste mundo ele está sonhando. Ele está sonhando que ele é você. E chegará o dia em que ele acordará desse sonho, estranhamente não deixando você para trás desapegado, mas ele acordará e você é ele. A menos que eu morra, disse ele, tu não podes viver. João 12 verso 24. Mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Ele não vai te deixar para trás. Ele realmente se tornou a humanidade, para que a humanidade pudesse se tornar Deus. Essa é a história e não é conversa, mas estou lhe dizendo o que sei de minha maravilhosa experiência humana. Já fiz isso várias vezes, fui direto para um mundo como este, e nada morre. Esta noite, quando alguém parece morrer, eles são uma seção do livro eterno que estão sonhando. Eles simplesmente o fecham e você os chama de mortos. Eles não estão mortos. Eles estão em um mundo como este, e eles são sólidos. Eles são terrestres. O mundo é terrestre. Como? Eles são inexplicavelmente novos. Não posso explicar a você como isso acontece, mais do que posso explicar a você como esta noite, quando vou para a cama, durmo e sonho, sou real para mim mesmo em meu sonho, e sou real para aqueles que me veem. Estou vestido, ainda assim, o corpo está na cama. E durmo nos últimos 40 e tantos anos, nua. Vou para a cama e me encontro vestida do jeito que estou agora. Onde está a roupa? Onde está o corpo? O corpo está na cama, mas esse sonho é real, e quando eu acordo dentro do sonho, é exatamente assim, exatamente assim. Então, isso é tanto um sonho quanto o sonho em que eu despertei, e nenhum amigo meu jamais morreu. Eu os vejo, e eles são solidamente reais e inexplicavelmente novos, não criancinhas, mas novos sem necessidade de dentes postiços, sem necessidade de óculos, sem necessidade de nada. Eles são novos. Mas, eventualmente, eles têm essas coisas porque envelhecem lá também. Eles envelhecem ali e morrem quando chegam ao fim daquela sessão do livro da vida. Então eles acordam e descobrem que estão lendo outro capítulo, e continuam o livro da vida, e nós estamos sonhando o sonho da vida. No final, despertaremos do sonho da vida, sabendo que todos eventualmente o farão, mas enquanto estamos neste mundo, podemos modificar o sonho. Eu sei que estou sonhando, eu posso mudar isso. Então, alguém vem ao meu mundo e está desempregado, mas precisa de dinheiro, ele tem uma família para sustentar. Ele precisa de dinheiro para comprar todas as coisas que uma família precisa, e eu estou sonhando com isso. Bem, eu vou mudar esse sonho. Vou vê-lo como empregado e feliz em sua família, e tudo está como deveria ser. Então, eu mudei o roteiro. Eu tenho o poder de mudá-lo, e ele se conforma com a minha mudança, e ele trabalha. Agora, eu não posso te ver agora a menos que você penetre no meu cérebro. Tudo o que percebo, percebo apenas porque como um objeto no espaço está penetrando meu cérebro. Então, ao mesmo tempo, você existe, não apenas em mim, por penetração, mas você existe como um objeto ocupando um lugar no espaço independente da minha percepção de você, mas você existe simultaneamente em mim, porque penetrou em meu cérebro, você. Também existe como algo ocupando espaço no mundo circundante. Agora, devo esperar que você mude em mim. Ou posso mudar em mim o que vejo ali e fazer a mudança acontecer ali? Bem, experimente. Este é o teste. Se Cristo está em nós bem, então, espero que os objetos no espaço mudem para que mudem em mim, ou posso mudá-lo em mim, pois você está penetrando no meu cérebro ou eu não pude percebê-lo. Bem, eu vou mudar o que penetra no meu cérebro, e é um com o que está no espaço, porque se você mudasse, mudaria em mim. Bem, agora, se eu mudar você em mim, eu poderia mudar você no outro mundo. Então eu tento, e funciona. Procuro mudar em mim o que os outros parecem ser. Não era bonito, e eles pediram uma mudança, acharam que não conseguiriam, e se voltaram para mim. Tudo bem, então se ele está em mim, e todas as coisas são criadas por ele, e sem ele nada do que é feito se faz, João 1 verso 3,
Bem, então, eu vou mudar isso. Então, em minha mente eu representei ele, ou eles, para mim mesmo como eu gostaria de vê-los e como eles gostariam de se ver, e então eu não fiz nada, além de simplesmente mudá-los em mim, e me convencer da realidade da mudança, e então eles se conformaram com isso. Bem, se eles se conformaram com isto, então eu o encontrei. Pois todas as coisas são feitas por ele, e sem ele nada do que é feito se faz. João 1 verso 3. Bem, então, posso aceitar o desafio que Paulo nos deu: examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis apegados à fé. Teste-se, e não outro. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 verso 5. Bem, se ele está em mim, então ele é aquele que entrou naquele mundo e voltou para este mundo, e neste mundo ele está sonhando com isso, e ele pode modificar este sonho. Comecei a experimentar e comecei a imaginar que sou o que a razão nega, o que meus sentidos negam, e me tornei isso neste mundo. Comecei a ensiná-lo aos outros, e disse aos outros para fazê-lo de uma maneira simples, como um sonho. Você começa com um sonho, e você concebe uma cena que, se verdadeira, implicaria a realização de seu sonho neste mundo, que a potência dessa coisa está toda no que ela está implicando. Apenas tente. Traga diante de sua mente uma cena, amigos, e faça com que os amigos os parabenizem por sua boa sorte, e você o aceita como se fosse verdade, e então o abandona. E, então, deixe acontecer neste mundo. Deixe acontecer. Então eu repeti e ensinei, e aqueles que acreditaram em mim, que tentaram, provaram. Então eu descobri quem ele era. Descobri que realmente o Deus do universo está no homem, e o homem é sua própria e maravilhosa imaginação humana. A imaginação desse homem é o corpo eterno do Senhor que se chama Jesus. Esse é Jesus. Ele está crucificado neste corpo, em seu corpo, na humanidade. Chegará o dia em que ele acordará deste sonho, mas neste mundo ele está sonhando. Ele está sonhando que ele é você. E chegará o dia em que ele acordará desse sonho, estranhamente não deixando você para trás desapegado, mas ele acordará e você é ele. A menos que eu morra, disse ele, tu não podes viver. João 12 verso 24. Mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu comigo. Ele não vai te deixar para trás. Ele realmente se tornou a humanidade, para que a humanidade pudesse se tornar Deus. Essa é a história e não é conversa, mas estou lhe dizendo o que sei de minha maravilhosa experiência humana. Já fiz isso várias vezes, fui direto para um mundo como este, e nada morre. Esta noite, quando alguém parece morrer, eles são uma seção do livro eterno que estão sonhando. Eles simplesmente o fecham e você os chama de mortos. Eles não estão mortos. Eles estão em um mundo como este, e eles são sólidos. Eles são terrestres, o mundo é terrestre. Como? Eles são inexplicavelmente novos. Não posso explicar a você como isso acontece, mais do que posso explicar a você como esta noite, quando vou para a cama, durmo e sonho, sou real para mim mesmo em meu sonho, e sou real para aqueles que me veem. Estou vestido, ainda assim, o corpo está na cama. Então, isso é tanto um sonho quanto o sonho em que eu despertei, e nenhum amigo meu jamais morreu. Eu os vejo, e eles são solidamente reais e inexplicavelmente novos, não criancinhas, mas novos sem necessidade de dentes postiços, sem necessidade de óculos, sem necessidade de nada. Eles são novos. Mas, eventualmente, eles têm essas coisas porque envelhecem lá também. Eles envelhecem ali e morrem quando chegam ao fim daquela sessão do livro da vida. Então eles acordam e descobrem que estão lendo outro capítulo, e continuam o livro da vida, e nós estamos sonhando o sonho da vida. No final, despertaremos do sonho da vida, sabendo que todos eventualmente o farão, mas enquanto estamos neste mundo, podemos modificar o sonho. Eu sei que estou sonhando, eu posso mudar isso. Então, alguém vem ao meu mundo e está desempregado, mas precisa de dinheiro, ele tem uma família para sustentar. Ele precisa de dinheiro para comprar todas as coisas que uma família precisa, e eu estou sonhando com isso. Bem, eu vou mudar esse sonho. Vou vê-lo como empregado e feliz em sua família, e tudo está como deveria ser. Então, eu mudei o roteiro.
Eu tenho o poder de mudá-lo, e ele se conforma com a minha mudança, e ele trabalha. Agora, eu não posso te ver agora a menos que você penetre no meu cérebro. Tudo o que percebo, percebo apenas porque como um objeto no espaço está penetrando meu cérebro. Então, ao mesmo tempo, você existe, não apenas em mim, por penetração, mas você existe como um objeto ocupando um lugar no espaço independente da minha percepção de você. Mas você existe simultaneamente em mim, porque penetrou em meu cérebro. Você também existe como algo ocupando espaço no mundo circundante. Agora, devo esperar que você mude em mim. Ou posso mudar em mim o que vejo ali e fazer a mudança acontecer ali? Bem, experimente. Este é o teste. Se Cristo está em nós bem, então, espero que os objetos no espaço mudem para que mudem em mim, ou posso mudá-lo em mim, pois você está penetrando no meu cérebro ou eu não pude percebê-lo. Bem, eu vou mudar o que penetra no meu cérebro, e é um com o que está no espaço, porque se você mudasse, mudaria em mim. Bem, agora, se eu mudar você em mim, eu poderia mudar você no outro mundo. Então eu tento, e funciona. Procuro mudar em mim o que os outros parecem ser. Não era bonito, e eles pediram uma mudança, acharam que não conseguiriam, e se voltaram para mim. Tudo bem, então se ele está em mim, e todas as coisas são criadas por ele, e sem ele nada do que é feito se faz, João 1 verso 3, bem, então, eu vou mudar isso. Então, em minha mente eu representei ele, ou eles, para mim mesmo como eu gostaria de vê-los e como eles gostariam de se ver, e então eu não fiz nada, além de simplesmente mudá-los em mim, e me convencer da realidade da mudança, e então eles se conformaram com isso. Bem, se eles se conformaram com isto, então eu o encontrei. Pois todas as coisas são feitas por ele, e sem ele nada do que é feito se faz. João 1 verso 3. Portanto, examinem-se a si mesmos, para ver se estão mantendo a fé. Teste-se. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 verso 5. Leia no capítulo 13 de 2 Coríntios. E não há final mais glorioso do que nesse capítulo, a maior bênção que você poderia ler, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. 2 Coríntios 13 verso 14. É assim que ele termina aquela carta. Você já ouviu uma bênção mais gloriosa? Está com todos vocês. Que? A graça do Senhor Jesus Cristo. Bem, graça significa uma dádiva imerecida, injustificada, uma dádiva completa e maravilhosa que ninguém jamais poderia ganhar, a dádiva do Senhor Jesus Cristo. Então ele chega ao amor de Deus. Não consigo conceber isso, é infinito. Ele é infinito em seu amor e, então, na comunhão do Espírito Santo, tornando-nos todos um. Essa é a bênção. Mas esse desafio no versículo 4, quando ele pergunta se você não percebe bem, você pergunta isso aos cristãos do mundo, e se eles fossem brutalmente honestos, eles lhe diriam, não, eu não percebo. Mas, agora, teste-o, e quando você o testa, você o encontra. E depois que você o encontrar através do teste, eu te farei uma promessa, você vai ter a experiência de Jesus Cristo. E tudo o que é dito dele na Bíblia, você terá isto em uma experiência de primeira pessoa, singular, tempo presente, e você saberá que você é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus realmente se tornou nós, para que possamos nos tornar Deus. Essa é a história. Então, quando, sentado em uma cadeira ou deitado em uma cama, e isso aconteceu comigo muitas vezes, vejo um mundo que é tão real, e não deveria ver esse mundo porque se estou vendo o que devo ver as paredes, o quadro que conheço, as coisas, os objetos que conheço que estão nesta sala, e eu não estou vendo essas coisas. Estou vendo um mundo totalmente diferente, e então algo se move dentro de mim, e minha consciência segue minha visão, e entro no mundo que estou vendo. Eu entro nele. E então permaneço nele tempo suficiente para tê-lo perto de mim, e este mundo é completamente fechado. No entanto, esse mundo é tão real quanto este mundo, e eu me vejo movendo-me nesse mundo, eu ando. E é tão real quanto este mundo. Agora, ontem à noite um amigo meu, que está aqui esta noite, tendo ouvido esta minha história há pouco, ele me contou uma experiência dele, e foi realmente uma experiência emocionante.
Vou pedir-lhe que suba na plataforma e lhe conte o que lhe foi dito quando se sentou num bar num dia quente de verão. Vou pedir-lhe para se limitar ao essencial, não para embelezar e não tentar interpretá-lo apenas para lhe dizer o que lhe foi dito por alguém que teve essa experiência. Verne, você vai pegar a plataforma. Verne, venho às palestras de Neville há 4 ou 5 anos em São Francisco, e moro cerca de 55 ou 57 milhas abaixo da península. Foi no verão passado, pouco antes de Neville vir para São Francisco, que eu estava levando algum material para os correios por volta das 5 horas da tarde, e estava voltando para minha casa pelo distrito comercial, e vi a porta de um bar aberto. Era um dia muito quente, e eu pensei, em uma tarde como essa, uma coisa legal que eu poderia ter agora na minha experiência seria uma garrafa de cerveja gelada. Então, estacionei meu carro e entrei neste bar. Reparei que tinha sido redecorado. Eu já tinha estado neste lugar antes, mas não por vários meses. Havia novos painéis de couro ao redor das paredes com pregos de metal. Havia bancos novos, e o chão estava todo refeito. Era muito atraente e um lugar muito agradável para se estar. E a barra foi modificada um pouco para ficar em forma de L. Percebi que todos os assentos estavam ocupados, exceto na extremidade onde estaria a pequena perna do L. Então desci até lá para encontrar um assento, e havia 2 bancos, mas o que eu não podia ocupar porque havia um cinzeiro ali com um cigarro, e havia um copo. Alguém estava ocupando aquele banco, então peguei o único que pude, que estava ao lado da parede, imaginando quem poderia estar no assento ao lado do meu lado. Em alguns momentos, um homem voltou do banheiro e se sentou ao meu lado. Ele tinha cerca de 1,70 metros, corte limpo, barbeado, cabelos escuros como carvão, e uma constituição bastante sólida como uma pessoa de aparência agradável. Mas não é meu costume procurar companhia em bares, e eu não tinha vontade de conversar com ele, mas ele queria conversar comigo. Não era rude com ele, mas eu respondia tudo o que ele dizia em monossílabos, para meio que indicam que eu preferia conduzir meus negócios sozinho, mas ele insistiu em falar comigo, e quis saber se eu era engenheiro porque moro naquela parte da península onde há muita indústria eletrônica. Eu disse, não sou engenheiro. Bem, o que você faz? Ele perguntou. Eu disse, acontece que eu sou um escritor, e o fato de eu ser um escritor desencadeou algo nele. Ele tinha ido para aquela parte da Califórnia onde se diz que há tesouros antigos, e alguns meses atrás ele encontrou algumas moedas espanholas antigas, e ele escreveu um artigo sobre essas moedas que foi publicado em uma revista. Ele trouxe isso porque achou que seria do meu interesse, o que era, e então começamos a conversar um pouco mais, e ele disse: sabe, essa é a parte dos Estados Unidos para onde vão muitas dessas pessoas que estão interessadas em objetos voadores não identificados. Você acredita nessas coisas? Eu tive que dizer que eu não tinha nenhum sentimento de uma forma ou de outra sobre isso porque eu não tinha experiência com eles, mas eu disse: posso lhe dizer algo interessante se você estiver interessado nesse tipo de coisa. Eu era oficial de pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos em 1952 em uma grande estação de radar em Wisconsin, perto das cidades gêmeas de Minneapolis e St. Paul, e tínhamos o radarscope funcionando 24 horas por dia, pegando coisas do céu, como parte de nossa vigilância sobre a fronteira canadense. Eu disse, nossos homens costumavam transmitir boletins meteorológicos para aviões comerciais porque eles recebiam aviso prévio dessas coisas. E eu disse, uma noite eles registraram algum objeto na atmosfera da Terra que estava indo a uma velocidade enorme, 9.000 milhas por hora, ou algo assim, e então ele parou sem curva ou qualquer coisa e simplesmente decolou em outra direção. Eu disse, esse é o limite da minha experiência com objetos voadores não identificados. Fizemos uma impressão fotográfica do que apareceu no radarscope e enviamos para Washington e foi a última vez que ouvi falar dele. Nossa conversa parou naquele momento, e então ele disse, você sabe, quando eu estava na guerra, eu era um fuzileiro naval e estava no Teatro do Pacífico, e fui ferido na perna e fui levado para um hospital no Japão. E uma noite, enquanto eu estava nesta cama de hospital no Japão, tive um sonho. E de repente, disse ele, acordei neste sonho, e me vi em um grande e lindo salão de baile, e havia muitos casais dançando uma música muito majestosa, e deve ter sido algo como um baile francês. Tribunal ou uma família real europeia de algum tipo,
porque, disse ele, era muito ornamentado e muito majestoso. Ele disse: todas as mulheres usavam saias de argola compridas, perucas empoadas que desciam até os ombros, e os homens usavam joelheiras com fivelas de prata nos sapatos, e estou dançando com essa mulher, e estou tentando dizer a ela que estou tendo um sonho em uma cama de hospital no Japão e ela fazia parte do meu sonho, como todos os dançarinos faziam, e ela não aceitaria o que eu estava dizendo. Ela me disse: você bebeu demais da tigela de ponche, então acho que talvez devêssemos sair dessa dança e ir até lá e tomar mais um copo para te endireitar. Então, eles se separaram dos outros dançarinos e ele, protestando, foi junto com ela, tentando lhe dizer que acreditava ser sincero no que estava dizendo, e ela não aceitava, e ele começou a ficar um pouco alto sobre isso, e finalmente foi notado por outros dançarinos e alguns dos homens se afastaram e vieram ver o que era todo o problema. Ela disse a eles: este homem está fora de si e está insistindo que isso é um sonho, que somos todos figuras de sonho, e ele insistiu nisso. Ele disse: naquele momento, eles começaram a se aproximar de mim como se fossem me dominar e me algemar, porque eu estava criando um tumulto. E então ele disse: era como fumaça, e tudo desapareceu, e eu estava de volta à minha cama no Japão. Foi então que lhe contei a história de Neville, e pensei que seus olhos iam cair da cabeça porque ele não tinha ouvido falar dessa experiência de mais ninguém. Neville: obrigado, Verne, obrigado. Muito obrigado. Agora, aqui você ouviu de alguém que ouviu isso em um bar. Se eu dissesse que vocês são todos figuras em meu sonho, vocês me achariam completamente louco, e ainda assim não retirarei uma palavra. Você está sonhando comigo, e eu estou sonhando com você, e estamos sonhando que essa cena seja, e enquanto estamos nela, no mundo de César, podemos modificar o sonho e mudá-lo e torná-lo conforme a um sonho melhor do que o roteiro que estamos lendo. Mas chegará o dia, você despertará do sonho da vida, e quando acordar, será o Senhor Jesus Cristo. Esta é a história que estou tentando passar para todos no mundo. Então, você não condena ninguém, pois o que você está vendo faz parte do seu sonho. Agora, teste e veja. Mas lhe é dito neste capítulo 13, teste a si mesmo. Você não testa o outro. Você se testa, e o outro faz parte do seu sonho, então você não pode apelar para ele. Você apela para si mesmo. Se ele está no seu sonho e não está fazendo o que você gostaria que ele fizesse, ele está desempregado e é um fardo para a sociedade, então, empregue-o. Veja o empregado lucrativamente, ganhando muito mais do que ele jamais sonhou que poderia ganhar, e deixe-o ir. Ele se conformará ao seu sonho modificado. Veja o outro, e o outro quer ser, não me importa o que ele quer. Se eles querem ser proeminentes socialmente, se eles querem ser isso, aquilo ou aquilo, o que importa no sonho? Então, ele quer ser algo muito importante. Isso tira alguma coisa de você. Não, você é o sonhador. O sonhador no homem é Deus. Agora, existem 3 manuscritos antigos sobre o início da Bíblia. Eles são conhecidos apenas por letras. Falamos do manuscrito J, do manuscrito I e do manuscrito P. Os estudiosos não sabem quem são. Todos eles são atribuídos a uma figura mitológica chamada Moisés. Mas, no entanto, no livro de Gênesis é apenas J, I e P, e eles o chamaram de Jeová, Elohim e sacerdote, mas o manuscrito I começa com o capítulo 15 do livro de Gênesis. Não menciona os primeiros 14 capítulos, não tem nada a dizer sobre a chamada criação e o dilúvio. Começa com Abraão, antes de seu nome ser Abraão, quando seu nome era Abrão. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Abrão, e Abrão dormiu. Gênesis 15 verso 13. Agora, nada é dito que ele já despertou. Abrão dormiu, e o Senhor lhe disse: vocês serão escravos por 400 anos, e quando você sair, você terá uma abundância além do que tinha antes do sono profundo que cai sobre você, e você sofrerá. Você será um escravo durante este sono. Este é o capítulo 15 de Gênesis, versos 13, 14. Posso dizer-lhe: você é o Abrão mencionado. Os 400 não significam 400 anos, como mediríamos o tempo. 400 é o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, que é Tav, e o valor simbólico disso é uma cruz.
A cruz é este corpo, indicando o corpo físico. Esta é a cruz, o Tavos 400 que você usa, e até que você o tire finalmente, no final você está escravizado. Você está escravizado pela cruz que você usa. Você executa todas as suas funções. Não importa o quão poderoso você seja, você não pode pagar a ninguém ou ordenar a ninguém que execute por você as funções normais e naturais desta cruz. Você deve assimilar e eliminar, e fazer tudo o que este corpo exige, e você não pode entregá-lo a outra pessoa para fazer isso por você, não importa quem você seja. Então, este é o corpo de escravo que Abraão usa, e quando ele sair deste sonho, ele será aumentado 100 vezes mais. Qualquer que seja o poder criativo que você possuía antes de descer para esta roupa, ele será aumentado 100 vezes, qualquer que seja a sabedoria que você possuía antes da descida, 100 vezes mais. Então, este é Deus, e somente Deus que está desempenhando todas as partes. Aqui temos uma peça, e você e eu não vamos evitar a peça. Nós lemos e jogamos. Agora, para desempenhar um papel, um bom ator deve, até certo ponto, sentir o papel que está desempenhando, na medida do possível, identificar-se com o personagem que está interpretando. Ele deve fazer isso. Então, Deus não está fingindo que ele é você. Ele teve que esquecer completamente seu poder infinito e assumir as limitações de você, a fim de jogar você como você deveria ser jogado. Então, Deus não está fingindo que ele é homem. Ele se tornou homem. Ele se tornou homem, para que o homem possa se tornar Deus. Essa é a única maneira pela qual Deus pode realmente estender seu próprio ser, seu maravilhoso ser. Então, você é o Deus das Escrituras. Você é o Deus do universo. Você foi o Deus que criou os céus e sustenta os céus para um propósito divino, e quando a peça termina, e todos nós acordamos do sonho, nós nos conhecemos, pois você e eu nos conhecemos como irmãos antes de descermos. Eu te conheci e te amei além dos sonhos mais loucos que o homem jamais poderia imaginar, um amor tão querido, tão terno, que nada na terra poderia se comparar a ele. Era assim que nos amávamos. E você e eu concordamos em sonhar em conjunto, e não interromper o sonho até que ele terminasse. E quando a coisa toda acabar, e posso lhe dizer, acabou, não coletivamente, mas acabou um por um, porque você é tão único que não pode ser. Nenhuma pessoa na eternidade pode tomar o seu lugar no corpo ressuscitado do Deus vivo. Nenhum. Seria uma catástrofe além da redenção se você pudesse se perder. Você não pode estar perdido. Você deve retornar como uma pedra viva no corpo vivo do Senhor ressuscitado. E por pedra viva, quero dizer um ser muito além do sonho mais louco de qualquer um aqui na terra. E quando nos encontrarmos naquele corpo vivo, lembraremos do ser que amávamos antes de descermos, como nos disse no Salmo 82. Eu digo, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, não obstante, morrereis como homens e caireis como um homem, ó príncipes. Salmo 82 versos 6, 7. Então, nós realmente caímos como um homem, e nos diversificamos nessas vestimentas de carne e sangue, usando diferentes pigmentos, alguns vestindo corpos brancos, corpos amarelos, corpos pretos, e por trás da máscara desses corpos está Deus não. Menos que o outro um. Nenhum por causa do pigmento da pele é menor ou maior. É tudo Deus. Não há nada além de Deus. Eu não gostaria de ser maior do que aquele que amava antes da queda, e não serei. Todos serão um. Nós nos aventuramos neste mundo de morte, e sairemos dele e retornaremos ao mundo da vida, o mundo eterno. Este é o empreendimento mais maravilhoso do mundo, mas enquanto você usa a máscara, não podemos vê-lo. Agora, estou lhe dizendo isso esta noite, não por especulação. Não estou teorizando, eu não estou especulando. Eu experimentei as Escrituras. Tudo o que é dito nos Evangelhos sobre Jesus Cristo, eu experimentei, desde a crucificação até a descida do Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. A ascensão, a descoberta da paternidade de Deus, tudo isso eu experimentei em uma experiência de primeira pessoa, singular, no tempo presente. E, no entanto, enquanto uso a vestimenta para contar a história, ainda devo continuar os sofrimentos que a vestimenta me impõe. Fica velho, fica mais velho e fica mais fraco, e eu tenho que aguentar. Devo carregar esta cruz até o fim. Bem,
Como Paulo disse no capítulo 8 de sua carta aos Romanos, considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós na revelação de Jesus Cristo. Romanos 8 verso 18. Quando Cristo se revela em nós como nós, o que importa é o que sofremos através da peça. Mas não posso parar o sofrimento à medida que o corpo envelhece e decai, mas desta vez eu estou tirando pela última vez, não para ser mais restaurado, mas para deixá-lo completamente para trás, e então retornar ao corpo único que está reunindo todos no Senhor ressuscitado. Já faço parte do corpo ressuscitado, mas fui enviado para contar esta história, e diga, eu devo, e diga, eu vou. E se ofende alguém, se incomoda alguém, não faz diferença para mim, eu ainda devo contar. Se alguém se torna completamente autodivulgado e está distorcendo o mistério de Cristo, devo protestar contra a distorção deste grande mistério de Deus. Eles se diferenciam como se fossem eleitos para contar uma história de uma questão moral, e aquele não é Deus, e aquele. Isso não é nada disso. Não há um na eternidade que permanecerá não redimido, e o papel que ele está desempenhando foi essencial para o todo, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8 verso 28. Dizem-nos, você não me vendeu como escravo, quando os irmãos confessaram que o venderam como escravo. Ele disse, não, foi o Senhor, era a vontade do Senhor. Vocês foram instrumentos usados para me vender como escravo, mas ele conhecia minha sabedoria inata, meu conhecimento inato para interpretar os sinais dos tempos e assim interpretei os sinais dos tempos para salvar a civilização. Gênesis 45 versos 5, 6, 7. Assim, uma fome estava chegando ao mundo. Sem meu conhecimento do sonho do faraó, não teríamos vivido. Então, ele permitiu que você me vendesse como escravo, para que eu pudesse entrar em contato com o faraó e ler seu sonho para ele provar que era verdade, e então me tornar igual ao faraó na gestão da civilização. Alguém, se incomoda alguém, não faz diferença para mim, eu ainda devo contar. Se alguém se torna completamente autodivulgado e está distorcendo o mistério de Cristo, devo protestar contra a distorção deste grande mistério de Deus. Eles se diferenciam como se fossem eleitos para contar uma história de uma questão moral, e aquele não é Deus, e aquele. Isso não é nada disso. Não há um na eternidade que permanecerá não redimido, e o papel que ele está desempenhando foi essencial para o todo, pois todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Romanos 8 verso 28. Dizem-nos, você não me vendeu como escravo, quando os irmãos confessaram que o venderam como escravo. Ele disse, então os irmãos pensaram que o tinham vendido. Então, você acha que feriu alguém? O tempo vai provar que você não fez nada. Era parte do drama que se desenrolava, parte da peça. Essa coisa toda é uma peça. Eu vi isso tão claramente, e eu não posso lhe dizer a emoção quando você se senta confortavelmente em uma cadeira pensando em nada em particular, não pensando em nada, e de repente você não está vendo o interior de sua sala de estar. Conheço o interior da minha sala de trás para frente. Tem uma linda biblioteca, cadeiras confortáveis, é uma vida caseira. Não é para mostrar. Minha esposa e eu moramos em um lugar que chamo de lar. Então, se alguém vem ao nosso lugar, nós fazemos com que se sinta em casa, é repousante. E meus livros são usados, eles não são para mostrar. As cadeiras, os móveis, tudo é utilizável. Nós não temos nada para exibir peças lindas, algumas peças lindas, mas ninguém vem todo ano, como eles fazem em Los Angeles. Suponho que eles fazem isso aqui também para tirar o valor de seus móveis, e eles estimam o valor, e você paga muito disso. Bem, eles virão em minha casa, e aqui tem uma bela biblioteca, mas são todos livros usados. Então, isso é descontado imediatamente. Temos algumas peças antigas adoráveis que vieram da propriedade da mãe da minha esposa. Bem, são várias gerações, e é velho para eles, portanto não tem valor, e eu não ousaria dizer a eles, mas quem sabe o valor dessas coisas, como eu os fiz entrar e dizer, você aceita 3.000 por isso. Você aceita 2.000 por isso. Mas para aquele que é enviado para valorizar as coisas, não lhes daria espaço no lugar, porque são peças velhas. Mas, para nós, eles não são apenas antigos, mas lindos e funcionais. Tudo em nossa casa é funcional. Então,
Sento-me em uma cadeira, e de repente, não estou vendo o que deveria ver, e às vezes me arrisco e entro no que vejo. A consciência segue a visão, e eu entro na visão e exploro um mundo tão real quanto este. Você encontra pessoas que o mundo chamaria de mortas, eles não estão mortos. Solidamente reais em um mundo que é terrestre, as árvores crescem e minguam e morrem. As pessoas crescem, aumentam, diminuem, morrem, e ainda assim eles não morrem. Todas as coisas são restauradas. Você está lendo uma peça e está interpretando o papel que está lendo, e chegará o dia em que você despertará de tudo isso. E quando você desperta, você é quem o criou. O Antigo Testamento é o retrato, o Novo é a realidade. Está chegando o dia em que você perceberá dentro de si a realidade. Você vai compará-lo com o retrato, e verá certas coisas nesse retrato que você poderia mudar e você poderia a qualquer momento certas coisas que você acrescentaria que o retrato não pegou, certas coisas que você apagaria, pois você está. Realidade. Eu vou te dizer, a história é verdadeira. Não é cronologicamente preciso, mas é verdade. Cada pedacinho disso é verdade. Eu poderia contar de uma maneira mais cronológica e precisa do contada no Evangelho, contando-a a partir de minha própria experiência pessoal, mas é bom deixar como está, pois quando você, a realidade, se desvendar, você a comparará com o retrato. E saberá que é o seu retrato, e você dirá, é uma excelente semelhança, mas não é a realidade. Agora, vamos entrar no silêncio. Gratidão por assistirem ao vídeo. Peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo.